Bom, pessoal, vamos continuar falando então sobre as transformações que foram muito importantes nesse período, né? A gente tem aí a organização social e, consequentemente, a escolha de um líder, porque toda sociedade tem que ter uma liderança, alguém que vai ali fazer essa divisão de tarefas dentro da sociedade. E quem que era escolhido como líder nesse contexto da pré-história? Geralmente os líderes eram as pessoas mais velhas, porque elas eram consideradas mais experientes, mais sábias, né? Ou então aquele que era mais forte. Então o líder, nesse contexto da pré-história, era a pessoa mais velha ou aquela que era considerada mais forte, beleza? É nesse momento também da Idade dos Metais que a gente tem o surgimento da propriedade privada, ou seja, até então a terra era comum, tudo era de todos e todos viviam ali, né, em comunhão. Acontece que quando a gente tem o aumento populacional, as pessoas começam a disputar as melhores terras. E aí surge o que nós chamamos de propriedade privada, que é quando os seres humanos passam a cercar um território e chamá-lo de seu. Então, a partir do momento que alguém faz uma cerca e fala, olha, esta terra é minha, aqui você não pode entrar, você, né, vai morar em outro lugar ou vai escolher um outro espaço para você, que nós temos então o surgimento da propriedade privada e, consequentemente, surge também a desigualdade social. Ou seja, algumas pessoas ficam com uma grande quantidade de terras férteis e outras ficam com poucas terras ou até mesmo nenhuma. Então, com o surgimento da propriedade privada, a gente tem também o surgimento da desigualdade social, ok? Bom, pessoal, é no momento da Idade dos Metais que a gente também tem uma outra revolução muito importante. Lá no período neolítico, a gente viu a Revolução Agrícola, que foi o surgimento da agricultura. Na Idade dos Metais, a gente vai ter a Revolução Urbana, que é quando começam a surgir as primeiras cidades. As pessoas começam a organizar o espaço, né, em centros urbanos, dividir em quarteirões, em ruas, tá? Então acontece a revolução urbana aí na Idade dos Metais, beleza? Na divisão social, como eu disse para vocês, cada pessoa tem uma tarefa específica e dentre elas a gente pode destacar, por exemplo, os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram líderes religiosos, eles cuidavam das questões, né, religiosas, dos rituais, das celebrações que aconteciam ali, voltada para a glorificação das divindades, que vamos lembrar, geralmente estavam relacionadas com os fenômenos da natureza. Ok? Nós temos o exército, que eram aqueles responsáveis por proteger a sociedade, né, por evitar invasões, por lutar contra outros povos, até mesmo para tomar as terras de outros povos. Então, o exército era responsável por essa proteção e, né, para evitar que acontecessem invasões ali. E surgem também as primeiras profissões, né? Nem todo mundo agora precisa sair para caçar ou precisa ficar ali plantando. Então surgem os primeiros artesãos, aqueles que são responsáveis por produzir diferentes utensílios que vão contribuir aí para melhorar a qualidade de vida da população, ok? E para a gente fechar aí a pré-história, a gente tem qual evento? O surgimento da escrita. A gente vai aprofundar nessa questão no próximo módulo, onde a gente vai falar sobre a Mesopotâmia, que é onde acredita-se que surgiu a primeira forma de escrita, beleza? Então a gente finaliza a pré-história com o surgimento da escrita. E onde será que a escrita surgiu? Nós acreditamos que ela surgiu aí na Mesopotâmia, que fazia parte de uma região um pouco maior chamada de Crescente Fértil. Então, o Crescente Fértil, ele é uma região, tá? Que a gente vai ver aí no mapinha, depois eu vou pontuar para vocês onde que tá, em qual página que tá aí no mapa, que tem esse mapa aí na apostila, que é onde nós temos as primeiras sociedades. Acredita-se que era uma região ali no Oriente Médio,
que era uma região que em sua volta, né, tinha muito deserto, uma região muito seca, mas o crescente fértil, ele formava, né, uma lua crescente numa região onde tinha algumas terras férteis, por isso crescente fértil. Em torno dessa região a gente tem terras mais secas, mas no crescente fértil a gente tem aí essa característica de existirem terras férteis. E é exatamente por isso que as primeiras sociedades surgiram aí, porque nós sabemos que o ser humano, uma das coisas que é essencial para a nossa vida é a água. Então, a gente precisa da água para sobreviver. E é por isso que as primeiras sociedades, elas vão surgir exatamente em torno de rios, em torno de lugares que tinham essa abundância de água, ok? Então, não se esqueça, crescente fértil é essa região onde surgiram as primeiras civilizações, onde começaram a se organizar e a se fixar as primeiras sociedades, beleza? Bom, pessoal, dando continuidade aí nesse módulo, a gente tem dois textos muito importantes. Um que vai falar sobre a pré-história na América, tá? Que você vai encontrar aí na página 34 e 35, e que eu vou pedir para que você faça uma leitura e vá grifando as principais informações, beleza? Quais são as principais informações que a gente tem aí nesse texto sobre a pré-história da América? Esse texto vai falar sobre o povoamento da América, porque nós já falamos que o Homo sapiens, ele não surgiu na América. Ele surgiu onde? Você se lembra? Na África, muito bem. É por isso que a África é considerada o berço da humanidade. E nós vimos que da África ele foi, né, se deslocando para outros territórios. Só que a gente consegue imaginar que ele foi caminhando para a Europa, para a Ásia, isso era possível. Mas como será que ele chegou na América? E é isso que a gente vai ter aí nesse texto, tá? As possibilidades, os possíveis caminhos que o homem percorreu até chegar na América. E um caminho, uma teoria que é muito defendida, né, é a teoria do Estreito de Bering, que eles acreditam que o homem, ele acabou se deslocando da África para a Ásia, né, e que ele atravessou de um pontinho lá no extremo da Rússia, né, que é onde fica a Sibéria, que ele conseguiu atravessar para a América e ele acabou chegando então lá no extremo norte da América, tá? Isso aconteceu, né, segundo essa teoria, quando a temperatura da Terra ela baixou tanto, mas tanto, que esse estreito, que seria mar, ele acabou congelando e isso possibilitou que o homem fizesse essa passagem, tá? Da Sibéria para o Alasca. Beleza? E aí então o homem teria chegado a princípio na América do Norte e depois ele foi descendo, povoando também a América Central e também a América do Sul. Essa é uma teoria sobre o povoamento da América, mas nós temos também uma outra teoria que fala que o homem, na verdade, ele não chegou primeiro na América do Norte, mas sim na América do Sul, porque ele veio, né, pelas ilhas do Oceano Pacífico e acabou navegando, né, com embarcações bem precárias, mas que ele veio de ilha em ilha no Oceano Pacífico até chegar na América do Sul. Então essas são as duas principais teorias que a gente tem de povoamento da América, que é a chegada do homem pelo Estreito de Bering ou que ele veio navegando pelo Oceano Pacífico. Beleza? Bom, pessoal, depois que você lê o texto sobre a pré-história na América, eu também vou pedir para você fazer um registro sobre a pré-história no Brasil. E aí é um texto que a gente tem na página 36, tá? Que vai falar sobre alguns povos que viveram aqui na região do Brasil nesse período considerado da pré-história. E um desses povos que a gente traz como destaque são os sambaquis. O que significa sambaquis? Significa monte de conchas. E os sambaquis era um povo que vivia no litoral, tá? E eles se alimentavam principalmente de moluscos. E eles então comiam os bichinhos que ficavam dentro os moluscos que ficavam dentro das conchinhas e iam acumulando, fazendo montes de conchas. Por isso que eles ficaram conhecidos como sambaquis.
beleza? Tem até uma foto aí nessa página que mostra um sambaqui, né? Eles são considerados sítios arqueológicos onde os arqueólogos eles encontram muitos vestígios para poder estudar sobre esse período da pré-história no Brasil, ok? Bom, pessoal, então eu acho que é isso, tá? Eu tentei fazer um super resumo aqui para vocês, mas eu vou estar disponível, né, em alguns horários que eu já postei lá no Google Classroom para vocês quais são os horários que eu vou estar disponível para tirar dúvidas, tá? Qualquer coisa vocês podem deixar aqui no comentário qualquer dúvida e também podem me chamar lá no Classroom. Beleza? Então eu espero que eu tenha ajudado, né, vocês a entender um pouquinho mais sobre o módulo 4 e tô aí à disposição para tirar as dúvidas, tá bom? Beijos no coração e até breve.